Muito bem, agora sim a gente vai falar sobre saúde. Hoje, saúde da coluna. Você tem dores? Você sofre limitações por causa disso? Bom, a gente costuma pensar que problemas de coluna estão mais relacionados ali com as pessoas idosas. Mas olha só, 70% da população brasileira com mais de 40 anos apresenta algum tipo de problema na coluna. Aí, quem é jovem segue a vida sem se preocupar com a postura, vai ao mercado, pega a sacola de qualquer jeito, faz as compras, acha que quanto mais peso erguer na academia, melhores são os resultados e por aí vai. A coluna que lute, até que aparecem algumas boas dores. Aliás, essas mesmas dores nas costas estão em segundo lugar entre as causas de afastamento de trabalho, olha só. E esse é o principal sintoma enfrentado por quem sofre com a hérnia de disco, um problema que afeta 15% da população mundial. Mas eu quero saber, você sabe o que é a hérnia de disco e por que ela incomoda tanto? Bom, primeiro a gente vai entender quais são as principais causas desse problema. Vamos descobrir juntos como é possível aliviar as dores e qual o tratamento indicado para a hérnia de disco. Você deve estar ansioso aí para saber, não é? Bom, quem vai nos ajudar com essas informações é o médico ortopedista Dr. Francisco Mateus João, lá do Hospital Adventista de Manaus. E é claro que você também pode participar com a gente a hora que quiser dessa conversa. É só mandar aqui para o nosso WhatsApp a sua dúvida ou a sua pergunta, ou de repente até o seu testemunho, como é que tem sido a sua história com a hérnia de disco. O nosso número é o seguinte, 12 98266 0004. O QR Code aqui na tela também pode te ajudar. É só apontar a câmera do celular para ele e você vai ser direcionado aqui para o nosso contato de WhatsApp. Você pode falar com a gente, então, contando aí a sua história, tá bom? Dr. Francisco Mateus, tudo bem? Bem-vindo ao Vida e Saúde mais uma vez. Boa tarde, Teru. É sempre uma honra estar com vocês nesse momento de saúde, né? Aprendermos um pouquinho mais sobre o nosso bem maior, não é mesmo? Que é a nossa saúde. Com certeza. Eu queria que o senhor começasse contando pra gente, doutor Mateus, o que é a hérnia de disco? Ok, muito bem. Antes de nós conversarmos sobre a hérnia de disco, é importante sabermos um pouquinho da anatomia, não é? O que é disco vertebral? O disco vertebral, rapidamente, seria o amortecedor da nossa coluna, né? E como você falou há pouco tempo atrás, a nossa coluna, na verdade, é o eixo que nós temos do nosso organismo, do nosso corpo, onde se fundamenta aí a sustentação, não é, do nosso corpo. E entre os tijolinhos, esses tijolinhos que estão vendo agora, que são os corpos vertebrais, nós temos os discos, que são aquelas estruturas azuis, né? São os amortecedores que ficam entre os corpos vertebrais. A função desses discos, desses amortecedores, como o próprio nome já sugere, é o amortecimento, não é, do peso do nosso corpo, é a proteção do nosso organismo através desses discos. E quando esses discos elas se deformam, não é? Vocês estão vendo ali, o disco, ele é composto por duas partes. A primeira parte, essa parte mais periférica, seria o anel fibroso, né? É uma estrutura rígida, firme, e dentro desse disco você tem o núcleo pulposo, que é uma gelatina, não é? Que favorece esse amortecimento. Essa seria a estrutura normal, a estrutura anatômica normal. Observe que bem do lado do disco, ali do lado, estão vendo ali raízes nervosas, não é? E no centro você tem a medula, exatamente, não é? Que são estruturas responsáveis pela força do nosso corpo, não é? No caso, os membros superiores e inferiores, e responsáveis também pela sensibilidade do nosso organismo. Então, essa é a anatomia normal. Quando isso foge da normalidade, não é? Quando esse disco ela começa a se deformar, né, você vai ter problemas que nós chamamos problemas de compressão.
Note nessa figura aqui que esse disco ele não tem mais a conformação normal que nós vimos antes, né? Esse disco ele está deformado, está abaulado. E quando acontece esse abaulamento, essa parte abaulada ela começa a encostar nos nervos, né? Nas raízes nervosas. E daí começam as dores. Agora, quando essa parte periférica ela se rompe, e esse líquido que está aí dentro, que é o núcleo pulposo, a gelatina, ela sai, né, do seu local normal, é o que nós chamamos então de hérnia de disco. Ou seja, é uma estrutura que está fora do seu local normal. Doutor, é interessantíssimo ver como o nosso corpo é totalmente interligado, porque a gente tem essa... O senhor falou aqui da coluna, esses dias uma amiga nossa trouxe aqui, uma osteopata trouxe um esquema dessa coluna e uma das nossas amigas aqui, produtoras, perguntou, nossa, eu imaginei que a coluna fosse reta, mas aí ela explicou que é importantíssima essas curvaturas aqui justamente para distribuir o peso do corpo e para fazer o balanço dos movimentos, né? Perfeitamente. E aí, doutor, a sua explicação aqui foi muito interessante porque a gente consegue entender por que a dor ela é tão intensa às vezes, não só onde está o problema da hérnia de disco, mas essa dor ela pode se irradiar justamente porque essas terminações nervosas elas permeiam o corpo inteiro. Então, uma dor nas costas às vezes vai sentir lá no dedão, no dedão não, mas talvez na panturrilha, vamos dizer. Exatamente, nós temos a coluna cervical, a torácica, que é as costas, e a lombosacra, não é? E a nossa coluna, como você falou bem, nós temos curvaturas, não é? Fisiológicas, ou seja, a nossa coluna ela não é reta completamente. Você tem essas curvas fisiológicas que permitem, né, a absorção da carga mecânica e também serve como equilíbrio do nosso corpo. Então, é importante a manutenção dessas curvas fisiológicas. Agora, como vocês viram na figura anterior, essa ramificação neurológica, ela vai para todo o corpo, não é? Por isso que a hérnia de disco, você tem sintomas locais e você também tem sintomas à distância, com irradiação para os braços, para as pernas. Doutor, é importante a gente entender agora o que é, agora que a gente entendeu o que é hérnia de disco, agora a gente entender também o que causa essa hérnia, porque a gente precisa se movimentar, precisa carregar peso, mas existe, será que uma predisposição genética que vai trabalhar contra a saúde dessa coluna? Teru, é muito importante, né? São os fatores predisponentes. Então, nós temos vários fatores que concorrem para o surgimento da hérnia de disco. E um dos fatores é a predisposição genética, sim. Por quê? Porque, geneticamente falando, existe uma variedade de anormalidades onde a pessoa já nasce, por exemplo, com uma fragilidade desse anel, né, que eu mostrei para vocês antes. Então, além desse anel, tem gente que nasce com, por exemplo, hiperfrouxidão ligamentar, ou seja, os músculos, ligamentos já são formados de forma um pouquinho mais frouxos, não é? Então, existe essa predisposição genética, sim, onde o surgimento da hérnia ela será facilitada. Agora, existem outros fatores como fatores mecânicos, biomecânicos, fatores fisiológicos, não é? Tem aí os fatores, por exemplo... Eu vou trazer esse aqui, ó, o envelhecimento, por exemplo, seria um fator que também já está associado, né? O envelhecer vai ter mais chance de ter hérnia de disco, mas não necessariamente. Não necessariamente. O envelhecimento, ela está relacionada com o enfraquecimento muscular, não é? É um processo natural, claro. Tá. Então, você vai ter uma desidratação e você vai ter um enfraquecimento natural, paulatino. Isso vai favorecer o surgimento da hérnia de disco. Então, o envelhecimento é um fator, sim, predisponente. Quem não faz exercício físico também está na mira da hérnia? Olha, Teru, esse fator aí é muito marcante, porque a grande maioria dos casos de hérnia de disco,
um número bastante considerável é justamente pelo sedentarismo, né? Então, a pessoa que não pratica atividade física, não tem fortalecimento muscular, nós perdemos a massa muscular, né? À medida que nós envelhecemos, nós perdemos tanto massa muscular, massa óssea, nós perdemos isso. Então, se não houver uma reposição da tonicidade, não é? Da massa muscular, aquele anel ali, ele vai ficar fraco e certamente nós teremos a deformação. Então, exercício físico protege. Agora, eu quero saber o seguinte, o tabagismo parece um fator que está perdido aqui no meio desses fatores aqui, dessas principais causas. Parece que não tem nada a ver com a saúde da coluna. Por que o tabagismo está aqui, doutor? O tabagismo, e a gente já pode acrescentar aí o alcoolismo também, eles concorrem para isso, porque eles alteram o metabolismo, né? O metabolismo do nosso organismo. Isso acarreta a produção de hormônios que vão concorrer para as fibras musculares, né? Além de fatores neurológicos, por exemplo. Então, a pessoa que realmente fuma, o uso do álcool, ele concorre para que haja esse enfraquecimento do sistema músculo-esquelético também. É interessante isso, né? Muito. Porque a gente só pensa que o tabagismo vai mexer com o sistema nervoso central, mas, na verdade, também, sim, mexe com o sistema músculo-esquelético do nosso organismo. Doutor, carregar muito peso, excesso de peso, seja por trabalho, seja na academia, seja fazer isso do jeito errado, também pode gerar a hérnia, né? Pode sim. E aqui a gente chama atenção para os nossos telespectadores que muito peso é um fator que determina o aparecimento da hérnia de disco. Mas é interessante que não é somente o muito peso, não é? É o jeito que você pega o peso. Então, pode ser um peso leve, mas a forma pelo qual você pega o peso, isso favorece demais para a hérnia de disco. Por exemplo, quando você pega alguma coisa no chão, tem muita gente que traz o tronco todo para o chão. Na verdade, o recomendado é que você dobre os joelhos, né? Pegue esse objeto e aí você estica o joelho, protegendo assim a coluna. Então, além do peso em si, é a forma pelo qual a gente lida, não é? Diariamente com as nossas coisas diárias, né? Pois é, e olha, você deve estar se perguntando, mas quando eu estou no trabalho eu não tenho tempo de pensar nessas coisas. Começa a pensar agora, porque o seu corpo vai dar conta na hora de realizar o movimento. Chegou uma interação interessante aqui, doutor, que eu quero trazer. A Natália está perguntando quais são os sintomas da hérnia de disco, além da dor, que é a característica talvez principal. Muito bem, Natália. Excelente pergunta, não é? Nós temos a dor, que seria o principal sinal e sintoma. Nós chamamos de sinais de alerta. Dor nas costas ou dor no pescoço. Você pode ter formigamento, sensação de formigamento, dor em queimação, né? Peso nas pernas. Você começa a ter dormência nas pernas, né? Começa a perder força nas pernas, nos braços, na mão. São sinais que sugerem, né, essa patologia. Mas, assim, nós temos que afastar outras doenças que também apresentam os mesmos sintomas. Mas, de uma forma geral, é dor, dormência, formigamento, perda da força muscular. E aí faz o quê, doutor? O médico vai pedir algum exame para detectar, para fazer o diagnóstico correto? Isso é muito importante mesmo, não é? O diagnóstico, ele é o diagnóstico clínico. Então, você procura o médico, por favor, não tome medicação por conta própria. Tem gente aí que toma a medicação para dor e aquele problema, de repente, ele fica ali escondido. Então, evite de tomar medicação por conta própria, procure o seu médico e o médico, então, vai fazer o quê? Ele vai fazer um estudo clínico inicialmente. Os sintomas, os sinais, elas são extremamente importantes. E depois, então, se for necessário, ele pede exames complementares, que é o raio-x, a ressonância magnética, porque a ressonância magnética, o raio-x e outros exames,
São exames que complementam, né? Entendi. O estudo clínico é de extrema importância. Tá. A conversa com o especialista, gente, é imprescindível. Você tem visto aqui ao longo do Vida e Saúde em todos os momentos, porque ele vai te entender, vai entender as razões centrais e periféricas aí junto com você. Agora a gente está trazendo aqui dicas para aliviar as dores causadas pela hérnia de disco. Doutor, eu vou virar aqui, olha, essa primeira aqui, postura tem que ser cuidada. E agora no home office ainda mais, ainda mais. Verdade, é verdade. Os problemas de coluna, elas aumentam, né? Principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas estão mais confinadas, as pessoas estão muito tempo sentadas, não é? Trabalhos em casa, e de repente você não tem, não é, todo o arsenal ideal para que você trabalhe de forma demorada, né? Estendida ali naquela posição. Então, a forma de apoiar os seus braços, a sua cadeira, o nível do seu computador, a mesa, tudo isso realmente são fatores que você deve levar em consideração, você deve dar importância a isso. Tá. E uma das maneiras, inclusive, de cuidar da postura é fazer alongamentos e também fortalecer a musculatura. Eu vou virar aqui todas as dicas preciosas para você diminuir a sua dor, porque o doutor comentou de várias já aqui. Não fumar também está aqui como uma dica preciosa para evitar, para diminuir as dores. Não beber, vou para cá, ó, não consumir álcool e também manter-se no peso. Aliás, um desafio, né, doutor? Para algumas pessoas, talvez esse seja o problema mais difícil. É verdade, o peso, realmente ele sobrecarrega mais o nosso amortecedorzinho, não é, da coluna. Então, manter o peso ideal é fundamental. Atividade física regular, você deve dormir bem também, a coluna precisa de descanso, daí a importância de um colchão ideal, não é? Você deve fazer as suas atividades físicas de alongamento, de fortalecimento, não é? E de relaxamento também. Então, você não vai somente alongar ou então criar músculo, né? Como você falou agora, de criar massa muscular, ficar musculoso. Você não alonga, você não relaxa a sua musculatura, não vai adiantar nada. Então, você tem que fazer um trabalho completo. E para que isso aconteça, você deve procurar um profissional, um fisioterapeuta, um educador físico, para poder te orientar. Para não piorar o quadro, né, doutor? Para não piorar o quadro. Agora é o seguinte, doutor, chegou uma interação justamente sobre exercício físico. Vamos ver a Rose, o que ela tem a dizer. Tenho 38 anos, ela diz, tenho 9 bicos de papagaio e 6 hérnias de disco. Já fiz mais de 40 sessões de fisioterapia e acupuntura. Gostaria de sair do sedentarismo. Qual é o exercício que vai funcionar para mim? É o pedido de socorro da Rose. Ela quer, um socorro ativo, porque ela está querendo sair dessa situação, doutor. Sei. Olha, o exercício, Rose, que é o ideal para você, é o exercício que você goste, tá? Então, você não vai fazer um exercício que você não gosta de fazer, né? Nós recomendamos que seja, por exemplo, exercício de alongamento, de fortalecimento, uma musculação leve. É tudo muito leve, nada pesado. Você tem que começar de uma forma muito leve, vai aumentando esse grau de complexidade. E o limite é o desconforto, é a sua dor. Você não vai exigir do organismo aquilo que ele não suporta. Isso vai ser maléfico, não vai ser bom para você. Então, comece a fazer as coisas que você gosta de fazer, não é? Caminhada, a natação. Certo. Nós recomendamos a natação, né? Que é a hidroterapia. São exercícios que você começa de uma forma bem suave e vai aumentando a carga. Doutor, é o seguinte, qual é a solução para a hérnia de disco? Porque, como a Rose trouxe aqui, 9 bicos de papagaio, mais 6 hérnias de disco, ela deve enfrentar dor diariamente. Qual é o tratamento? Muito bem. É bom a gente explicar isso também, em relação ao diagnóstico por imagem e o diagnóstico clínico. Isso é muito importante, presta atenção nisso. Às vezes você tem, como no caso da Rose, né, tem 9 bicos de papagaio que são as artroses, né, daqueles corpos vertebrais, tem hérnia de discos. Isso nós conseguimos visualizar no raio-x e na ressonância. Porém,
isso não significa que clinicamente vai ter essa reflexão clinicamente. Tá. Você pode ter um quadro radiológico muito difícil, digamos assim, mas o paciente ele faz atividade física, ele tem a sua estrutura muscular muito bem balanceada, não vai ter problemas de dor. Legal. Esse paciente ele vai estar equilibrado. E o contrário também é verdade. Você pode ter uma imagem na ressonância, uma imagem muito tênue, uma imagem leve, moderada, mas o paciente apresenta um quadro clínico intenso. Isso significa que a estrutura muscular desse paciente está bastante fragilizada. Então, a gente não trata, na verdade, o que nós vemos na radiografia ou na ressonância. Nós tratamos o que o paciente apresenta clinicamente. Tá bom, olha aí, então, olha, ficou bem claro. Quero agradecer aqui ao Dr. Matheus por tantas explicações preciosas e dizer para você aí de casa, não desista de procurar a ajuda certa para tratar a hérnia de disco. Muito obrigada, Dr. Matheus, obrigada também ao Hospital Adventista de Manaus e eu espero nos encontrarmos aqui mais na próxima vez. Obrigado, Teru. Um abraço para você e para toda a equipe da Vida e Saúde. Tá okay? Obrigada, doutor. Bom, é o seguinte, a gente faz um rápido intervalo. Na sequência, tem estreia aqui do quadro Plantando Saúde e ainda tem essa torta de cookie com brigadeiro, tudo saudável. Fica tranquilo, viu? Vai ser daqui a pouquinho aqui no Vida e Saúde.